Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos fazer mais um resumo diário dos grandes slams. Hoje o quarto dia de Wimbledon e assim, muitos jogos interessantes, infelizmente alguns abandonos que não gostaríamos de ver, algumas surpresas, alguns favoritos tendo muito mais trabalho do que deveriam. Realmente assim, o Wimbledon é um torneio que tende a trazer algumas surpresas, mas a gente não sabe até que ponto elas vão acontecer. Então, assim, a gente teve, por exemplo, o Norrie ganhando do Draper, a gente já vai chegar lá, Stefanos Tsitsipas eliminado, a gente teve até o Thiago Wilde aprontando ali pra cima do Rooney, conseguindo ganhar um set, mas depois o dinamarquês jogou um baita tênis. Então, vamos ver aí o que o Wimbledon ainda nos reserva e vamos falar sobre os resultados de hoje na chave masculina de simples, pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Primeiro, Comensanha e Walton, e o Comensanha ganhou do Rublev e avança a terceira rodada, vencendo o Walton por 3-7-2, 7-5, 1-6, 6-7, 6-1, 7-6. O equilíbrio até tá bom, tá? Se você para pra pensar assim, né? Mas, de qualquer maneira, é um jogo duro, mas o argentino consegue a vitória, né? E vale lembrar que no terceiro set ele perdeu no tie-break, ele terminou 14-12 para o australiano, né? A gente teve Arthur Fils e Hubert Hurkacz, um jogo que acabou decidido por WO, um ponto talvez de ser decidido, né? O Arthur Fils iria para o match point, mas o Hubert Hurkacz acabou machucando o joelho, pelo visto de uma maneira séria. Não sabemos se vai comprometer a presença dele nas Olimpíadas. Vamos lembrar que as Olimpíadas começam daqui a umas 3, 4 semanas, uma coisa assim. Eu acredito que são pelo menos 3,5, vamos chegar nesse meio termo, né? E assim, tênis é logo na primeira semana. Eles não esperam, já vão jogando tênis logo na primeira semana. Vamos ter resumos diários aqui. Eu vou acompanhar o máximo de tênis que eu puder aí na Olimpíada para trazer o conteúdo para vocês. E a questão é que o Hurkacz era uma esperança de medalha aí para a Polônia, quem sabe não ir longe. Ele é um tenista que tem capacidade para surpreender, foi semifinalista em Roma esse ano, então não dá para subestimar o Hubert Hurkacz, né? Na verdade foi quartas de final, semifinalista em exagero, mas ganhou o Estoril, então só para dar um crédito a ele no Saibro. Então, vitória do Arthur Fils, 7-6 no primeiro set, 6-4 no segundo, 2-6 no terceiro, 6-6 com o match point que acabou não sendo disputado quando o Hurkacz decidiu abandonar. A gente teve Jaime Munar e Alex de Minaur, e vitória do de Minaur por 3-0, né? 6-2, 6-2, 7-5. Um detalhe, o de Minaur chegou a sacar para um triplo 6-2 e tinha duas quebras à frente, perdeu elas, depois voltou a quebrar e fechou 7-5, né? Um desgaste um pouquinho desnecessário, mas acontece, né? O de Minaur talvez o grande obstáculo para ele na grama seja manter o saque, mas muda de direção bem, tá jogando um bom tênis na superfície o Alex de Minaur, vale lembrar que foi campeão de Roland tem título na gira de grama dessa temporada. Ben Shelton sofreu uma barbaridade com o Lloyd Harris, mas conseguiu vencer o tenista sul-africano por 3-2, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3, 7-6, com 10-7 no hiper tie-break. Assim, né, o Shelton é um tenista que tá tendo muitas dificuldades até agora no torneio, e ao meu ver muito disso se deve pela construção de pontos que vem sendo deveras pobre. Ele não vai jogando de uma maneira um pouco mais consciente, bem pensada, é muito na intensidade, no bater mais forte na bola, e dependendo do adversário, ele vai perder, tá? Tipo, hoje contra o Lloyd Harris, que não tá nem no auge dele, o Harris já foi top 30, se não me falha a memória, ele teve uma dificuldade danada e precisou do tie-break do quinto set. E esse desgaste acumulado não é legal, tendo logo de cara. Quem teve desgaste acumulado também foi o Dimitrov, né? Que ganhou, mas teve que sair de 2-0 abaixo, né? O Chang, tenista chinês, fez 7-5, 7-6, depois o Dimitrov conseguiu virar para 6-4, 6-2, 6-4, então assim, boa vitória para o Grigor, mas a questão assim, demorou, passou 5 sets em quadra, não era o ideal, né? E assim, ao meu ver, o Dimitrov jogando no nível um pouco abaixo do que eu imaginava em Wimbledon, mas de qualquer maneira está na terceira rodada. Alexei Popyrin ganhou de Thomas Martin Etcheverry, o Popyrin que teve uma gira de saibro decepcionante. Ele sempre é assim, né? Quando você menos espera do Popyrin, ele vai lá e surpreende, né? Tipo, porque a gira de grama dele é boa, eu acho assim. Em Hertogenbosch ele avançou, acho que até perder para o Tommy Paul, que não é nada de, sim, terrível, né? Ele perdeu para um tenista que é muito forte, assim, quando tá jogando melhor tênis, e tava jogando muito na grama naquela semana. Ele perde para o Andy Murray em Queens, mas dá um destaque que o Murray jogou bem. E assim, vai para esse torneio agora em Wimbledon
consegue uma boa vitória na primeira rodada contra o Thiago Monteiro, conseguindo distribuir muitos aces, 26. Hoje foram menos, foram 17, mas ele conseguiu crescer bastante com o passar do jogo. Eu acho que assim, ganhou mais confiança a partir do quarto e do quinto set, começou a meter mais na mão na bola, ele tem mais velocidade de golpe que o Etcheverry e conseguiu crescer e há de se destacar, né? Ano passado caiu na primeira rodada pro Stricker porque jogou sem backhand, jogando muito mal, sem dar pancada de backhand, e hoje sustentou pancadaria de backhand em vários momentos. Às vezes, obviamente, apela pro slice, até porque é importante dar essa variação, você não pode ficar jogando no mesmo ritmo, mas de qualquer maneira, ele inclusive quebra o saque do Etcheverry no último set com um winner de backhand fantástico. Então, assim, ele tem melhorado um dos pontos fracos do jogo dele, aprende Tsitsipas, e vem conseguindo aí boas vitórias. Esse ano já tem 12, né? Se a gente para pensar que em 2022 ele só teve 4, né? Ele tem conseguindo progresso. Mas agora enfrenta o Djokovic, a vida nunca fica mais fácil, né? O Denis Shapovalov ganhou do Daniel Altmaier por 3-2, fez 7-6, 6-3, depois perdeu 1-6, 6-7 o terceiro e o quarto set, mas aí fez um 6-4 no quinto, então vitória de Denis Shapovalov, 3-2. Shapovalov que já foi semifinalista do torneio. Lorenzo Musetti sofreu contra o Luciano Darderi e acabou tendo que jogar 5 sets também. 6-4, 4-6, 6-7, 6-4, 6-4. Jogo duríssimo para o Musetti, mas o italiano avança. Ele que também fez uma boa gira de grama, se não me engano foi finalista em Queens e chegou às semifinais em Stuttgart. Então, assim, uma gira de grama de bastante respeito por parte aí do Lorenzo Musetti, né? O Tommy Paul, inclusive, até voltando aqui, que ganhou do Poprin lá, ele foi campeão em Queens, né? Acho que dá de se dizer isso, né? O Roman Safilin ganhou do Thomas Machac por 3-1, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3. Safilin é um tenista que, assim, tem uma devolução cortando o tempo de reação que foi bem efetivo, por exemplo, contra o Alcaraz, já ganhou do espanhol, se não me engano, em Xangai no ano passado. Então, assim, Xangai ou Paris, um dos dois. Então, eu acredito que acho que foi Paris, né? Porque em Xangai foi o Dimitrov que venceu do Alcaraz. De qualquer jeito, Safilin tem um jogo que, se ele consegue encaixar, incomoda muita gente nessa superfície. Então, a ver, né? Muito dependente, obviamente, de como a devolução vai entrar. O Djokovic sofreu contra o Jacob Furlan, mas conseguiu uma boa vitória aí, 6-3, 6-4, 5-7, 7-5, passou mais tempo do que o necessário em quadra, sem dúvida nenhuma, mas ele consegue aí avançar à próxima fase. Agora vai enfrentar um tenista que saca melhor do que os oponentes que ele enfrentou até agora, o Kopriva e também o Furlan. Então vamos ver como ele vai encarar esse tipo de desafio, né? Franco Cobolli enfrentou o Alejandro Tabilo, jogo que foi para 5 sets. Tabilo ganhou os dois primeiros no tie-break, 7-6, 7-6, e os dois com 7-4 no tie-break, depois duplo 6-4 para o Cobolli, e no último set 6-4 para o Tabilo, onde ele conseguiu a quebra no momento que o Cobolli sacava para tentar fazer um 5-5. Então, jogo duríssimo para o Tabilo, que para mim é um tenista que tem condições de jogar bem na grama, mas passou muito tempo em quadra. E assim, para tenistas que não estão acostumados a ir longe em Grand Slam, isso é ainda pior, né? Gael Monfils, né? Esse jogo encerrou hoje, tinha começado ontem, venceu o Stanislas Wawrinka por 3-0, 7-6, 6-4, 7-6. Boa vitória para o Monfils, jogo bem interessante, bonito de se ver contra o Wawrinka, os dois jogando um tênis bem legal de se acompanhar. O Stan Wawrinka, inclusive, ele jogou melhor do que eu imaginava, e assim, fazendo o backhand andar, 39 anos de idade, e ainda tá aí lutando, ainda tá jogando tênis, que é o que ele gosta de fazer. E assim, foi um jogo bem interessante, mas a dar um destaque ao Monfils, o membro mais velho do top 50 atualmente, mais de 37 anos de idade, vai completar 38 esse ano. E pelo jeito que ele vem conseguindo pontuações, a tendência é que ele continue aí no top 50. Não sei por quanto tempo, mas a verdade é que hoje ele está mais próximo de furar o top 30 do que deixar o top 50, o que impressiona bastante. Terceira rodada com o Monfils, que enfrenta o Dimitrov, jogo bem interessante. Quentin Halys enfrentou o Karen Khachanov e venceu o tenista russo por 3-2. Isso eu não esperava, 220 do mundo ganhando do cabeça 21 do torneio. 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. O Khachanov não está fazendo uma boa temporada, de se dizer isso, né? Acho que o Khachanov está deixando a desejar. As lesões atrapalham bastante, mas esse é um tenista que eu sempre tenho expectativas mais altas, porque ele sempre foi muito sólido, consistente, e ele não está conseguindo ser nessa temporada. O ano passado dele foi melhor. Roger Rune ganhou do Thiago Wilde por 3-1. O brasileiro até que tentou, o primeiro set dele foi muito bom, fez um 6-3. Mas aí é aquele negócio, né? O Rune é mais tenista, né? Ele é muito teto de produção. Eu sou realmente um cara que, assim, eu sou encantado quando o Rune joga o melhor tênis dele. É uma coisa linda de se ver.
Pena que é a cada, assim, 10 partidas que ele faz isso, né? Ele não é um cara que joga isso regularmente, como o Alcaraz e o Sinner tendem a fazer mais esses da nova geração. Não que eles sejam também hiperregulares, né? Eles também oscilam, mas o Rooney, assim, ele oscila e perde bastante, né? Esses outros dois já conseguem ganhar mais jogos quando não, as coisas não funcionam. Mas, de qualquer maneira, ali conseguiu uma boa virada, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2... Taylor Fritz ganhou do Arthur Rinderknecht, não veio o couro que eu queria, né? Porque o Rinderknecht resolveu provocar o Fritz, né? Por causa do jogo que estiveram em Roland Garros ano passado, em que a torcida francesa obviamente iria apoiar o tenista da casa, o Rinderknecht, foi extremamente desrespeitosa com o Fritz ganhou o jogo e quando ganhou resolveu mandar isso aqui pra torcida, não teve nem entrevista coletiva do tanto que estavam vaiando o Fritz, mas... O Fritz foi aí contra o Rinderknecht, né? O Rinderknecht tentou provocar o Fritz, que estava chorando demais na partida do ano passado. E mais uma vitória do Fritz por 3-1, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4. E no comprimento de rede, o que o Fritz faz? Bom voo para casa. É isso que ele fala ali pro Arthur Rinderknecht. Eu gosto da provocação, né? E assim, pediu também o Rinderknecht. Luca Pouille ganhou do Tasi Kokkinakis após o australiano desistir no terceiro set, né? Porque já estava um jogo de 1-7-1 com o Pouille próximo ali de vencer a terceira parcial. Primeiro set 6-2 por Kokkinakis, no segundo set 5 por Pouille, e o Pouille fez dava com 5-2 no terceiro antes do Kokkinakis abandonar. Então, assim, Pouille que está tentando recuperar seu ranking, né? Ele está 212 do mundo, terceira rodada de Wimbledon ajuda bastante, é 100 pontos garantidos. O Jack Draper ainda precisa melhorar muito em melhor de 5 sets, né? Perdendo por Cameron Norrie, 7-6, 6-4, 7-6. O Norrie, há de se dizer, né? Jogou um pouquinho diferente, mais agressivo, foi mais para cima da bola. Conseguiu jogar um tênis bem melhor do que a gente estava acostumado a ver dele nessa temporada. É uma baita vitória para ele, que caiu para 42 do mundo e precisa urgentemente de uma grande campanha. E essa vitória contra o Draper aumenta bastante a confiança dele, né? O Norrie já foi um tenista que, se não me engano, chegou até estar no top 10, né? Mas ele não vem conseguindo bons resultados e o Wimbledon pode talvez ser a chance dele conseguir aproveitar a experiência dele e a maneira que ele consegue jogar na grama, que já lhe trouxe até uma semifinal em 2022. Emil Ruusuvuori ganhou do Stefanos Tsitsipas por 3-1, 7-6, 7-6, 3-6, 6-3, né? O Tsitsipas até conseguiu 20 aces na partida, o número é bom, mas é aquele negócio, né? Tipo, com o segundo saque, o Ruusuvuori partiu para cima e conseguiu ali metade dos pontos. Em 44 pontos com o segundo saque, o Tsitsipas ganhou só 22, né? Tipo, a porcentagem dele não foi a das mais altas e toda vez que teve jogar, o Tsitsipas acabava ganhando menos pontos. Então, assim, se ele não consegue ganhar no fundo da quadra do Ruusuvuori, isso já diz muito como o Tsitsipas não consegue performar bem na grama, né? Então, boa vitória aí por Ruusuvuori eliminando o cabeça de chave 11, se não me falha a memória. Então, Mechit Perricard venceu o Nishioka por 3-0, surpresa zero nisso, 6-4, 6-1, 6-2. O Nishioka não é um bom sacador, tanto é que assim, olha o número de aces. Olha, lembrando, foram 6-4, 6-1, 6-2. Isso é bom a gente ressaltar isso, né? 27 aces em um 6-4, 6-1, 6-2 pro Mechit Perricard, 2 pro Nishioka. Até me surpreende que o Nishioka ainda conseguiu 2 aces, mas é um negócio que me chamou bastante atenção, né? Tipo assim, ele ganhou 53 pontos com saque e 27 aces, ou seja, mais da metade. Que loucura. É difícil jogar com tenista assim. E ainda jogando bem na devolução, né? Tem futuro o Mechit Perricard, principalmente na grama. E o Alexander Zverev, né? Até gravar vídeo sobre o Zverev ganhando do Girona, atropelou um americano. Pensei que o jogo seria mais difícil, tá jogando muito o Zverev, né? Mas eu resolvi não, porque aproveitar para falar aqui no resumo, né? Tipo, baita atuação do Zverev, 6-2, 6-1, 6-4, jogou muito bem, sacou bem, 12 aces a 1, né? Tipo, 88% dos pontos com o primeiro saque, não encarou breakpoints. Então, assim, impecável a atuação do Alexander Zverev, né? Pressionou o Giron o tempo todo, dominou completamente o adversário. Então, dá o crédito aí para o Alexander Zverev, que está na próxima rodada, a terceira rodada de Wimbledon. Amanhã teremos mais jogos, assim, bem interessantes, né? Vou colocar aqui o calendário para vocês, né? Eu até falar a terceira rodada como um todo. Amanhã a gente tem Bautista Agut e Fonini, vai ter Nakashima e Hugo Humbert, Tommy Paul e Alexander Bublik, jogo bem interessante, Denis Shapovalov e Ben Shelton, esse jogo acontece amanhã, Jan-Lennart Struff e Daniil Medvedev, jogo bom, Francis Tiafoe e Carlos Alcaraz, também é um jogo que pode ser interessante, eu acho que tem uma grande chance de ser um couro do Alcaraz, né? Dimitrov e Monfils, ó, jogo também bem legal, já fizeram duelos bem bacanas, e Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic. Então, assim, jogos bons aí para amanhã, e assim, depois, né, no dia seguinte, no sábado, a gente vai ter, né, eu repito também no resumo de amanhã, né, mas lá, Começanha e Musetti, Arthur Fils e Roman Safilin,
Taylor Fritz e Alejandro Tabilo, Metis Perricay contra Russo Vuori, Cameron Norrie contra Alexander Zverev, esse jogo também é bacana, é um bom teste para o Zverev, Alexei Popyrin e Novak Djokovic, Luca Pouille e Alex de Minaur e Quentin Halys e Holger Rune. Então, assim, bom torneio de Wimbledon. Vamos ver o que nos reserva. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Peço aí para vocês continuarem acompanhando o conteúdo de tênis aqui e também o conteúdo de outros esportes, se vocês se interessarem. Comenta aqui toda hora também sobre futebol e automobilismo. Então, agradeço a presença de todos vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.